Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e agora estamos começando um conteúdo que tem por título Batismo com o Espírito Santo. É uma experiência que para nós aqui tem sido maravilhosa, certamente para você que nos acompanha também. Você vai ficar conhecendo à luz da palavra a doutrina, a direção, as orientações, as experiências com o batismo com o Espírito Santo. Isso nos fortalece, isso nos faz crescer na presença do Senhor, é algo que traz para nós algo profundo, uma experiência mais profunda com o Senhor. Aquilo que de fato é o desejo do Senhor e que edifica o seu servo, tá bom? Então vamos começar agora a edição de hoje e você vê aqui os pastores que estamos aqui presentes para esta edição. Começo cumprimentando o pastor Antônio Carlos Peixoto. Peixoto, Pai Senhor. Amém, querido. Pastor Josias, meu querido Josias, a paz do Senhor Jesus. Um prazer estar aqui mais uma vez. A todos os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor Peixoto, a paz dos seus nossos irmãos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui. Uma bênção, né? Olha só, na semana passada nós já fizemos uma introdução sobre esse assunto, né? Essa já é a terceira edição desse programa, já fizemos uma introdução, já falamos sobre o batismo com o Espírito Santo ali no início da história do homem, as primeiras experiências, falamos no livro do Êxodo, por exemplo, como era a operação do Espírito Santo, e nós vamos continuar falando aqui sobre esse assunto ao longo desse programa e dos próximos, numa sequência bíblica, para que você veja ao longo de toda a palavra quando o Espírito Santo agiu, de que maneira ele acontece e como isso se reflete profeticamente nas nossas vidas hoje. E eu começo pedindo ao pastor Peixoto para fazer a leitura de um texto e fazer uma abordagem inicial. Tá certo. Como nós falamos, Josias e Wallace, nós entendemos que a operação do Espírito Santo hoje não está dissociada de um projeto grande do Senhor, que é um projeto para salvar o homem, para resgatar o homem, para trazer o homem de volta para a vida eterna. Então, como já dissemos anteriormente, esse projeto ele se envolveu o Filho e envolve o seu Espírito Santo. Então, toda a Trindade está envolvida nesse projeto. E nós vimos a operação do Senhor, o Pai se revelando nessa primeira dispensação, ele se revela, mas ele vai apontando para as pessoas do Filho e do Espírito Santo desde o início, não é? Depois nós vamos ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que também não está sozinho, ele fala do Pai, ele fala, eu e o Pai somos um, ele aponta para o Espírito Santo, e depois nós vamos ver a operação do Espírito Santo. Mas agora nós vamos abordar essa pessoa maravilhosa, sobre o qual é o tema do programa, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, nós já vimos no Pentateuco alguma coisa, né? Não dá para se aprofundar muito, porque é uma operação muito grande do Senhor ali com Moisés, falando, dando dons e tudo mais. E nós vamos dar continuidade hoje, Josias e Wallace, a operação do Senhor usando Josué, é o finalzinho daquele período, não é? E depois nós vamos entrar no período dos juízes, a operação do Senhor na vida dos juízes. E eu gostaria até que o pastor Wallace, é possível, Wallace, Sim. você lê para nós, quando ele fala sobre Josué, números 27 e 18. Peixoto, no texto de número 27, 18, a palavra diz assim, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a mão sobre ele, né? É muito interessante a gente ver essa capacitação que o Senhor dá através do Espírito Santo, né? Ou seja, mostrando que a capacitação que Josué precisava para dar sequência ao trabalho que começou com Moisés, a liderança, a direção para o povo, estava dependente totalmente do Espírito. Porque o Senhor diz a Moisés, impõe sobre que o Espírito que há nele, né? Ou seja, o Espírito Santo já estava sobre Josué para que ele pudesse dar sequência a esse trabalho. Então, nós vemos que a ação do Espírito Santo fica claro como aquele que capacita. E é muito fácil a gente entender, né? Quando a gente
traz isso para os nossos dias, né? Que hoje também os ministérios que nós exercemos também é fruto da ação do Espírito Santo, né? Que o governo é dele. Então não é diferente daquilo que Moisés viveu, daquilo que Josué viveu, como o pastor Peixoto falou, que os juízes viveram, totalmente dependente da ação do Espírito Santo em suas vidas, né? Aliás, Então, isso é uma experiência maravilhosa que nós vivemos, porque você vê que o elemento de continuidade, o elemento de ligação, de continuidade do projeto é o Espírito Santo, né? Obviamente que a personalidade de Josué era diferente da personalidade de Moisés. Há outro elemento que também, obviamente, que é relevante numa mudança de governo como aquela, né, e num momento crucial como aquele, que era da entrada na Terra Prometida, né, que você deve levar em consideração, que é a diferença de idade, né, de maturidade, de experiência entre Moisés e Josué. Mas o que garantiu que o projeto não fosse afetado? O mesmo Espírito. E interessante, Peixoto, que no livro de Deuteronômio tem uma colocação muito interessante, reafirmando isso, né? No capítulo 34, verso 9, diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto suas mãos sobre ele, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como se ordenara a Moisés. Que coisa extraordinária, interessante, né? O interessante, Wallace, eu te interrompi, não, né? Não. O interessante é que o Senhor fez questão em toda a Bíblia, hein? Fez questão de não valorizar a pessoa humana no sentido de ser aguerrido, que ele ganhou porque ele foi aguerrido, ele ganhou porque ele sabia lutar, ele não ganhou as batalhas por nada humano. Mas a Bíblia fala assim, e o Senhor o capacitou com sabedoria, né? Põe a mão sobre ele. Então, o Senhor deu uma capacitação a Josué que o Espírito Santo qualificou para suceder Moisés. Como você muito bem falou, Moisés tinha uma genética, um temperamento, uma maneira de operar, uma escola que ele passou 40 anos no Egito aprendendo muitas coisas. Depois ele passa 40 anos no deserto, aprendendo a ser pastor. Ele precisou daquilo, pastorou as ovelhas do seu sogro. Depois ele passa 40 anos, ele pega todo o ensino. Mas quem fez isso? Foi Moisés? Não, foi o Senhor que fez isso, foi o Espírito Santo. A mesma coisa o Senhor faz com Josué. Josué era um homem aguerrido? Era, não tem a menor dúvida. Você vê na Bíblia as guerras que Josué impetrou. A coragem de Josué. A coragem. Ele era destemido. Ousado. É a oração que ele faz ao Senhor, né? É ousado. Ele vai, mas nós sabemos pela palavra que se o Espírito do Senhor não tivesse sobre ele, quando Moisés impõe a mão sobre a cabeça de Josué, o Senhor assume agora o temperamento, assume aquilo que tinha que fazer e controla todas as coisas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque ele era um tipo do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. É um tipo. Até o nome Josué é a mesma raiz do nome Jesus no hebraico, né? Da mesma maneira que Jesus estava cheio do Espírito Santo, Josué tinha que estar cheio do Espírito Santo para operar aquela... O Senhor não precisava de Josué, nem de homem algum, para ganhar guerra. Não precisa de nada. É só um homem que tem a unção à disposição. Então, Josué estava à disposição do Espírito Santo. E tem um aspecto aqui, Peixoto, que até você comentou em off aqui, que eu acho que é extraordinário, que está nesse texto de Deuteronômio, que diz assim: e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como se ordenara a Moisés. Então, a liderança na obra do Espírito, na igreja invisível, na igreja que vai ser arrebatada, é desse jeito. Por causa do Espírito Santo. A liderança é porque o Espírito Santo que faz com que o povo obedecia a Josué, seguia Josué, porque o Espírito Santo que influenciava. Que coisa notável, né? Maravilha. Porque o Senhor, com isso, deu sabedoria para que o povo de Israel
seguia o que Josué falava, porque o Espírito Santo que fazia esse milagre, né? Vocês falaram aqui sobre a condição de Moisés. Você falou, Peixoto, ele ficou 40 anos no Egito, né? E considerando a cultura da época, que era uma cultura extremamente avançada, né? Eu sempre digo o seguinte: de vez em quando a gente vê no jornal que caiu um prédio aqui, um prédio lá, mas pirâmide a gente nunca viu cair. Até hoje. Até hoje. E olha só o tamanho daqueles monumentos, né? Feitos sem nenhuma tecnologia moderna. Nós estamos falando aí num período muito longínquo. Mas eles eram de uma inteligência, de uma capacidade, né? Então houve um preparo humano na vida de Moisés. Depois ele foi para o deserto, mais 40 anos ali na simplicidade, aprendendo a ser pastor. Aprendendo a ser pastor. Isso, aprendendo a ser pastor. E ali veio a grande experiência da vida dele com a sarça ardente, né, que é maravilhosa e que marcou e transformou completamente a vida de Moisés dali para frente. Mas o que acontece é o seguinte, é que o Espírito Santo pega os recursos humanos e os usa. Perfeito. Né? Eu sou um advogado. Como advogado, o senhor vai te usar. Eu sou um médico. Como médico, o Espírito Santo vai te usar. Meu perfil é mais, né? Eu sou mais retraído, mais introspecto. Assim o senhor vai te usar. Não, eu sou muito expansivo. Assim o senhor vai te usar. Né? O importante é deixar que o Espírito Santo governe a sua vida. E assim como o Espírito Santo, o Josias, ele está fazendo hoje aquilo que nós falamos. O projeto, ele é perfeito. Então, em todo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo aquilo que o Espírito Santo fez, então, que o assunto agora é sobre o Espírito Santo, Sim. não é batismo com o Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor usou o seu Espírito Santo para realizar na vida de Josué e tantos outros, que nós vamos mencionar alguns aqui, o Senhor está fazendo hoje também. Então, o Espírito Santo, nada do que é feito hoje pelo Espírito Santo é novo ou é nenhuma novidade. O Espírito Santo está fazendo a mesma coisa que ele fez naquele primeiro período, a mesma coisa que ele operou nos dias de Jesus Cristo, ele está operando agora, anunciando, e tem os dons espirituais, como nós vimos aqui, o Senhor revelou, nós vamos ver sobre os dons na vida das pessoas. Então isso é uma grande bênção, saber que está tudo perfeitamente concatenado pelo Senhor, correndo perfeitamente. Os dias estão dentro do projeto. E Moisés mesmo fala sobre isso no Salmo, de eternidade, tu és Deus. Então, a trindade, eternidade é Deus. Então, a ação é o mesmo, né? Começou lá no início, mas continua o meu. É aquilo que nós falamos no passado, é o Filho escarlate que continua transitando em todo o tempo. Você falou sobre Moisés, o que está, claro, alinhado a essa parte do programa, o personagem que é Josué, tudo a ver, né? Tudo ligado. Falou sobre Salmo, né? Que o Salmo que você viu, porque a gente quando vai conversar, a vontade que dá é a gente ir falando sobre outros personagens bíblicos que viveram experiência, mas vamos segurar. Vamos segurar e vamos continuar aqui. Quase que eu menciono um texto aqui de Paulo, das cartas, eu vou deixar. Pois é, vamos deixar que mais para frente, você que está nos assistindo, participando conosco, você vai acompanhando junto com a gente. Muito bem, Josué, ele conclui uma fase importantíssima do projeto de Deus, que é a entrada do povo na Terra Prometida, a posse daquilo que foi prometido a Abraão, né, e que passou por caminhos que aparentemente, aos olhos do homem, poderia fazer com que não acontecesse, né? De repente eles viram escravos no Egito, né? Depois de Abraão, Isaac, Jacó, José, vão para o Egito, ficam escravos no Egito. Não, e a Terra Prometida? Aí o Senhor vai lá e, né, mostra que o poder é dele. Deus ouviu o clamor do povo, fala a palavra. Exatamente, o poder é dele, ele é soberano, ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, abre o Mar Vermelho, põe 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas para caminhar pelo deserto, sustenta esse povo vivo 40 anos. Fala com o povo por 40 anos. Fala com o povo, está presente na forma ou da palavra direta, ou
através da coluna de fogo, da nuvem, né? Então, enfim, Deus sempre presente durante 40 anos. Agora Josué entra com o povo na Terra Prometida. Né? Atravessa o Jordão, a grande vitória maravilhosa sobre Jericó, grande sinal da operação de Deus. E isso é maravilhoso que a gente vive. A nossa experiência nesta obra é de ver esses sinais da operação de Deus, como o povo viu ali. Não, Deus é conosco mesmo, porque só Ele podia ter feito isso. Eles vão e tomam posse da terra. E aí a gente entra numa fase que é muito interessante, porque você deixa de ter uma figura central durante um período, mas não deixa de ter o governo de Deus, né? A presença do Espírito Santo o tempo inteiro, o cuidado com o povo, né? Ao longo desse período chamado período dos juízes. E agora? E como foi a operação do Espírito Santo no período dos juízes? Foi maravilhosa, como foi sempre a presença do Espírito Santo, desde sempre. Né? Eu só gostaria, meu querido Josias, de voltar um pouquinho atrás. Você citou uma passagem muito interessante, que foi a conquista de Jericó. A conquista de Jericó é algo de impressionante, porque você não vê ali a mão do homem em nada. O Espírito Santo fez tudo. O Senhor que revelou, vocês vão circundar a terra tantos dias. Primeiro dia, o Senhor que revelando, o Espírito Santo revelando. Porque é assim que a igreja hoje vive, por revelação. Se não for por revelação, não tem um homem, um super-homem na obra do Espírito Santo, não tem um homem mais sabido que tudo. Não, tem o Espírito revelando hoje também, né? O Senhor revelando, só peço licença para voltar atrás. Claro, sem problema. Citou, é uma passagem que me deixa impressionado, como o Senhor orientou tudo. No último dia, vocês vão circundar a terra, os sacerdotes vão na frente. Para quê? Por que isso? Vai ter uma revelação de tudo isso aí. No último dia, vocês vão gritar, e a muralha, eu vi as muralhas já um filme, um documentário, obrigado. A muralha era grande, dá para passar o equivalente a duas bigas, passar em cima da muralha. A muralha veio abaixo, ruiu. Quem que fez aquilo? Quem que fez aquela muralha ruir, ser destruída? Então, era o Espírito Santo presente, revelando, dando os dons espirituais, né, que nós chamamos hoje de dons espirituais. E então, estou fazendo essa obra. Muito bem. Agora. Já continuar. Já vamos continuar. Vamos continuar, porque é o seguinte: há aspectos interessantes ainda a abordar na experiência da vitória sobre Jericó, é que, você tocou nisso aí. Por que os sacerdotes à frente? Né? A arca, né? Com a arca. Com a arca. Né? Aliás, há um texto muito interessante, pouco antes disso, que é na passagem do Jordão. Por esse caminho nunca passastes antes. Né? Qual era o segredo? A arca na frente. Então nós estamos vivendo experiências que eventualmente nunca vivemos antes. O que nos garante a vitória? A arca na frente. Se nós estamos seguindo a arca, vai dar tudo certo. O Jordão vai abrir, não vamos passar, Jericó vai cair e tudo mais. E há um outro aspecto que é interessante, porque ele é o que se reflete. Você vê, o Espírito se antecipa, a revelação é dada. Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Qualquer estrategista militar poderia questionar. Perfeitamente. Então, isso aqui não vão ganhar nada, assim. Tá doido? Na frente tem que ir os arqueiros, os valentes, ou a infantaria, ou enfim. Né? Isso é da área militar. Mas o Espírito definiu e o povo obedeceu. Maravilha. E na obediência, a vitória. O milagre aconteceu. Né? Na obediência, o milagre aconteceu. Não, mas eles vão achar que nós somos doidos. Só somos doidos de ir 6 horas da manhã para a igreja. Nós somos, eu acho engraçado, às vezes, principalmente na época do verão, né?
a gente pega o elevador para ir para a igreja, na EBD, Pra aí praia. vai o pessoal indo para a praia. E o pessoal olha a gente de cima e embaixo, né, de terno, gravata. O que é Bíblia isso? na mão. Bíblia na mão. Né? São doidos. É isso mesmo. Pode chamar. Porque a Bíblia diz que, né, para quem não crê, é coisa de loucura, É mas para nós é loucura. o poder de Deus. Mas Para é nós é o loucura. poder de Deus. Mas nesta atitude, na obediência, à direção do Espírito Santo, isso é maravilhoso. E não, o que foi que o Espírito Santo disse? É isso aqui. O espiritual governa o material. É isso mesmo? É. Isso mesmo. Então está definido, o Senhor mostrou, nós vamos obedecer. E o que é a nossa experiência e o nosso testemunho é que a vitória, invariavelmente, ela chega. Ela acontece. Né? Pode ser Jericó o tamanho que for, mas invariavelmente a vitória vai acontecer. E nós vamos continuar. Porque ali, Jericó não foi o fim, Jericó foi o início. Isso. Tinha outras vitórias pela frente. Várias vitórias, né? Então, aquilo que você mencionou, né, mais uma vez, a revelação do Senhor, o dom do Espírito Santo presente já, mostrando que há uma necessidade de você seguir a orientação do Espírito Santo. Sim. Então, porque o final, pastores, irmãos queridos, o final de tudo é a glorificação ao Senhor, que é levada pelo Espírito Santo. Né? Então, depois o Senhor foi glorificado grandemente. Na passagem do Jordão, o Senhor estava. Se o Senhor não revelasse, eles poderiam fazer o que junta todo mundo, aquela multidão, andando criança, menino e gente, carroça, idoso, doentes e por aí vai. Quase tem historiadores que dizem que tinha 3 milhões de pessoas. Isso. Né? Mas se tivesse 2 milhões, 1 milhão, não importa. Aquela multidão, e não se atravessa um rio, uma multidão dessa, de um minuto para o outro. Deixa passar. Mas primeiro foi a orientação. O sacerdote bota o pé na frente primeiro. Quando o sacerdote cumpriu a revelação que o Senhor tinha dado pelo seu Espírito Santo, as águas param de um lado e do outro. Então, você vê que coisa maravilhosa. Quem fez alguma coisa ali? O Senhor usou aquele povo, mas o Senhor que revelou e o Senhor que operou. Glória a Deus. Então, essa questão dessa revelação do dom espiritual e da operação do Espírito Santo, eu quero frisar, porque nós vamos chegar, daqui a alguns dias, nós vamos chegar a esse momento que estamos vivendo hoje, onde está uma revelação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, você cumpre a revelação, você consegue o objetivo do Senhor, o nome do Senhor é glorificado e você continua salvo. Eu estou ansioso para nós entrarmos no juízo. Mas vamos fazer uma coisa? Semana que vem. Próximo programa. Próximo programa. Maravilha. Tá combinado? Combinado. Aí a gente entra no livro de Juízes, que eu já vi aqui, que tem muita coisa para falar. Vai ser muito bom. Ô, meu querido Peixoto, Pai Senhor. Pai Senhor, prazer tê-lo aqui. Alegria toda minha, viu? Amém. Wallace, Pai Senhor, querido. Senhor Josias. Para você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe, que você viva também essa operação maravilhosa, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Josué, que conduziu o povo, que agiu, que trouxe vitória, é o Espírito Santo que nós estamos falando hoje aqui e que você tem a oportunidade de ter uma experiência com ele, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta, continuando com esse tema. Deus abençoe. Pai, Senhor.